vídeo, eu comecei a me dar conta que eu poderia misturar uma série de possibilidades e que eu poderia fazer uso de um programa chamado Windows Movie Maker para editar, para recortar, para colocar som. E aí eu pensei, vou levar isso para a escola, né? E aí propus esse trabalho, e o tema era memória e identidade, os grupos escolhiam qual tema trabalhariam. E teve um grupo no primeiro ano que se disponibilizou a trabalhar com essa ideia da identidade. E aí eles fizeram uso de fotografias, retratos, e nós fomos para o laboratório de informática, laboratório que às vezes vira uma biblioteca digital, né? E com tantas possibilidades de criação. E a ideia é que eles interferissem nas fotos, só que eu não me dei conta de que eu não estava preparada para esse diálogo com eles. Primeiro porque eu partia da ideia de que o meu contexto, de que o contexto deles, que era similar e não é, completamente diferente, que eu tinha questões conceituais, mas eles tinham questões técnicas, e aí eu percebi que eu precisava conversar, preciso dialogar com alguém, com os professores, e foi logo quando, e aí eu já havia concluído a licenciatura e passei no concurso da rede estadual, né? Embora já trabalhasse antes de professora contratada, né? Já há uns 10 anos, intermitentes, assim, aí fui para e muito angustiada com essas questões, e aí entrei em contato com o pessoal do Ciranda da Arte. Falei, olha, eu queria propor um curso para discutir essas questões, porque eu não encontro, sabe, meus colegas, eu preciso ler coisas sobre isso, eu preciso trocar ideias, porque eu tenho essa angústia, eu tenho esse contexto lá da minha escola, mas eu não sei como mediar essas ações. E aí fui muito feliz na minha proposta, né, provocativa, então foi aceito essa minha proposta. Não, ok, pode propor o curso. Aí então eu elaborei, assim, como é que vai chamar esse curso, né? Laboratório de Criação de Imagens em Mídias Digitais. Aqui a ingênua achou que queria trabalhar só com contexto digital. E aí o pessoal estava mudando de prédio e disseram, olha, nós vamos ter um laboratório de informática agora, ótimo. Ok, quando eu chego, concurso proposto, né, elaborado, pessoas inscritas, e aí eu vejo que o laboratório de informática, na verdade, ele tinha uns computadores bem antigos que no máximo daria para digitar texto, né, imagem, não pensar, coisa bem antiga, né, era meio jurássico. Aí eu falei, pois bem, agora, né, vou dar um curso, um laboratório de criação de imagens digitais que eu não tenho nem estrutura para trabalhar. Mas já haviam pessoas inscritas, inclusive algumas dessas pessoas até estão aqui assistindo a palestra hoje, né? Tem vários colegas aqui que participaram dessa experiência, são corajosos, né? Aí foram lá e aí nós começamos a proposta, estudando conceitos de imagem, estudando essa questão da produção, o uso de aparelhos, cadê os aparelhos, né? Ah, professora, eu tenho um notebook, então eu levava o meu notebook, tínhamos um data show na escola, ligávamos o data show no notebook e aí tivemos a necessidade de começarmos a trabalhar de forma colaborativa, até porque não tínhamos um equipamento para cada um, né? E aí começamos a experimentar. E nessa proposta eu fui percebendo que, primeiro, a felicidade, né? Opa, tem outras pessoas interessadas em discutir a mesma questão. Que ótimo, né? Então, vamos dar as mãos, né? E aí começamos a experimentação e o curso aconteceu em 4 edições. E acabou que uma dessas edições gerou meu projeto de pesquisa aqui, que eu cursei um mestrado em cultura visual a partir dessa experiência. Então, eu percebia também que a disponibilidade das pessoas em participarem desse processo de construção conjunta, né, de conhecimento. E aí fui percebendo, mas no momento ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Eu só fui me dar conta esse ano, quando eu concluí o meu projeto de pesquisa. Porque eu percebia situações que alguns grupos conseguiam articular bem, outros não, eu não entendia o que acontecia, não dava tempo, não tinha distanciamento para perceber. Mas daí, a partir depois desse processo, eu comecei a perceber que, na verdade, nós estamos em um grande jogo. E aí eu parto de algumas referências teóricas. Tem um filósofo chamado Glenn Flusser que diz que nós, em relação a esses aparelhos, somos funcionários. Somos meros apertadores de teclas. Eu aperto o clique e o aparelho faz tudo por mim. E que é preciso que nós, seres humanos, tomamos uma posição, né, um ato de subversão contra esse aparelho, na medida em que ele passe que
nós deixarmos de sermos funcionários para sermos, para que esse aparelho se torne ferramentas, né, instrumentos que é a função dele, assim como foi o lápis, o pincel, a caneta, o giz, o carvão, todos os outros recursos expressivos. Bom, percebi então que começava nessa experiência do curso uma série de planejamentos. Então uma das ações é que eu pensei, bom, se estamos no jogo, é preciso que as pessoas primeiro se sintam motivadas a entrarem nele. Então cada um dos professores que se inscreveram, e foi muito engraçado, os questionários, eles estavam motivados a aprenderem um software, a aprenderem uma técnica, e eu estava motivada a discutir as questões conceituais. Então formamos um grupo de jogadores motivados. Então isso é um critério X, você está motivado a entrar em determinado processo de criação, né? As motivações são múltiplas. A segunda questão, estando motivado, eu percebi que não basta chegar empolgado, você precisa tomar consciência do seu processo. Bom, eu cheguei com uma motivação, estou vivenciando o processo, eu consigo ter consciência desse processo, eu penso, eu reflito a respeito desse processo, é uma outra questão. E um terceiro critério que eu tenho pensado é que a ação. Bom, eu sou um sujeito motivado, eu tomo consciência do meu processo, então eu vou agir. Agora não basta ser uma ação simplesmente sem nenhuma relação com o nosso contexto. É preciso que essa ação promova outros sujeitos motivados, outras consciências e outras ações. Então eu percebi que esse processo da educação ele é bastante complexo, e aí eu me apoiei nos pensamentos do Edgar Morin, né, do pensamento complexo, de que eu, enquanto sujeito motivado, tomo consciência, promovo uma ação, a minha ação vira um efeito em cadeia, como aqueles castelinhos de carta que você empurra um e aí começam a cair todos. Eu vou mostrar algumas experiências dos grupos que experimentaram comigo essas provocações. A princípio, a ideia do uso da máquina como espaço de registro foi, e assim, nós partimos de uma determinada metodologia, que não era a proposta triangular, é uma metodologia de design, de um designer chamado Bruno Munari, que ele parte de um problema em busca de uma solução. Então, eu parti dessa metodologia. Para mim é bem interessante, uma vez que eu já tinha familiaridade com ela, mas nada teria impedido nesse momento que eu tivesse partido de outras metodologias. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Antes de mostrar esse, eles vão aleatórios. Então, o uso da câmera como espaço de registro no contexto do qual eu faço parte. Então, sendo professores, e esse grupo trabalhou com o tema da educação, não sei se vocês já viram um cartaz da ponte da Secretaria Estadual, que é uma ponte que não liga nada a lugar nenhum. E aí eles ficavam questionando essa imagem, essa ponte não liga a lugar nenhum. Então, educação, que ponte é essa? Esse foi o tema do trabalho deles. Mas antes de desenvolver a poética, né, o que eu chamo de poesia visual, eles começaram a investigar os seus espaços. E aí aqui é uma dessas investigações. É que esses aparelhos também, assim como todos os outros, né, são espaços de visibilidade de N temas, inclusive do descaso no contexto do qual você atua, né, no contexto do qual você atua. E eu percebi a motivação nessas imagens, nesse caso, de trazer para este espaço, esse enquadramento, né, tudo que me liga a esse contemporâneo, que é essa vida que eu faço parte dela. Então percebi aí uma motivação, uma consciência desse processo, uma ação que é do registro.
Então tem outros exemplos do registro? Essa escola Eu não me recordo os nomes, eu tenho isso registrado. Essa é muito engraçada, que no curso da primeira turma, um professor de física se inscreveu, e aí foi uma equipe multidisciplinar, inclusive, e aí ele contou uma situação que aconteceu na sala de aula dele. E aí ele achou tão interessante que ele registrou, só que no momento, esse registro foi uma repetição de uma situação que aconteceu e no momento ele não tinha a câmera, ele, vamos repetir. Aí eu conto para vocês o que se deu. Estão realizando um experimento. Não, vem nessa porta lá para dentro. Não tem eles tomam um experimento, fecha a porta, senão o fogo vai apagar. E o garoto chega, não tem porta para fechar, né? Então, eu acho o máximo, né? Esses registros. Deixa eu ver qual é esse. Saiu da ordem, então agora eu vou precisar mostrar aleatoriamente, gente. Esse aqui é um outro. E adentrar no proibido, né? Quer dizer, o banheiro masculino eu nunca entrei lá na escola, né? Mas poderia ter entrado, né? Até para saber qual é a dinâmica que se dá. Mas a partir das imagens nós vamos percebendo qual era o foco, né, desse registro. Bom, esse foi um grupo que trabalhou a questão do espaço da educação, né? O tema era esse, educação, que fonte é essa? Mas teve outros grupos que, por exemplo, trabalharam a questão do uniforme na escola. E aí a forma como eles articularam essas reflexões, eu vou mostrar para vocês.